Aleluia. Para quem não ministrou ainda, dá para acalmar o coração, né? A última pregação da noite. Glória a Deus. Pode se assentar. Fique à vontade, vocês estão em casa. Feche os olhos, vamos fazer uma breve oração. Senhor, estou grata, Deus. Assim como creio que todos que estão aqui estão gratos por poder falar de Ti nessa noite. Mais do que só falar de Ti e aplicar, Pai, tudo aquilo que nós entendemos que precisamos mudar, precisamos melhorar, Senhor. Eu peço, Senhor, que tudo aquilo que eu for falar, Senhor, edifique o coração dos meus irmãos, assim como tem edificado o meu. Que tudo isso seja por apenas um motivo, Pai, a Tua glória. Amém. Então, eu vou falar sobre um tema. E se vocês quiserem anotar, enfim, não sei. Por que andamos ansiosos? E o texto se encontra em Filipenses 4, 6. E diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Por que eu gostaria de falar sobre esse assunto? Porque é algo que eu estou vivendo. E dizem que normalmente o Senhor, Ele nos usa quando a gente está vivendo algum processo, para que a gente possa falar com a autoridade sobre aquilo, né? Eu fui pesquisar um pouco sobre o assunto ansiedade, porque eu, por exemplo, nunca ouvi falar sobre isso, né? Nunca ouvi alguém ministrar sobre isso. Mas eu gostaria de falar. No G1, no site do G1, em 2020, foi publicado a seguinte informação. Que, segundo a OMS, são quase 19 mil brasileiros que sofrem com ansiedade. Isso é assustador. Na verdade, quando eu fui ver essa informação, ela só norteia para que a gente tenha mais atenção sobre isso, sabe? Porque às vezes a gente deixa passar algo que precisa ser tratado também na igreja. E desde 2017, o Brasil tem o maior índice de pessoas com transtornos de ansiedade em todo o mundo. É muita coisa. Nós estamos como um país que tem o maior transtorno, né, de ansiedade de todo o mundo. Nós somos o maior número de pessoas. Em cerca de uma pesquisa que eles fizeram, em cerca de um mês, apontou que 86,5% das pessoas sofrem por ansiedade. Então, você imagina que de 100%, 86% é muita coisa. É muita coisa. Então, vamos lá. O que significa ansiedade? De forma resumida, né, as definições que o dicionário vai trazer, enfim, vai falar sobre aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza, que eu acho que aí é onde mais nos atenta como cristãos, né, porque o próprio dicionário traz essa explicação de uma perturbação do espírito, que é o que nós entendemos segundo a Bíblia, né? E o que é a ansiedade, então? É a preocupação intensa, excessiva e persistente. O medo de situações cotidianas e futuras. Gostaria de falar um pouquinho sobre os sintomas que a ansiedade gera. Pode ocorrer frequência cardíaca elevada, respiração rápida, suor, né? E a sensação de cansaço. Não sei se algum de vocês já se sentiram assim. Eu já me senti assim algumas vezes. E por que eu estou falando sobre os sintomas? Porque para que a gente faça uma aplicação na nossa vida em que a gente consiga entender que muitas vezes nós passamos por esse sentimento de ansiedade, em estar ansiosos por algo, por coisas que estão acontecendo, por coisas que irão acontecer. E a própria Bíblia nos fala sobre isso, como a gente leu em Filipenses, vai falar sobre os anseios, sobre um anseio. A ansiedade é o terceiro maior motivo de afastamento do trabalho no Brasil.
Então, é algo que ela afeta as pessoas, esses sintomas físicos que eu estou falando, né? Também emocionais, eles afetam tanto as pessoas a ponto de parar a vida delas. E isso acontece conosco. Eu coloquei alguns exemplos que também acabam parando a nossa vida no meio da comunidade de fé. Às vezes as pessoas estão passando por um momento de anseios, né, por dificuldades, algumas coisas, e elas acabam se afastando da igreja, afastando dos irmãos, dos próprios familiares, dos filhos, dos cônjuges, né? As pessoas acabam se isolando por conta da ansiedade, dos sofrimentos que a ansiedade traz. Salmos 9, 10 diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Então, o porquê que nós não confiamos plenamente no Senhor? Porque nós abandonamos o Senhor. Aqui em Salmos 9, 10 vai dizer que Ele jamais abandona os que buscam Ele. Então, é quando nós paramos de buscar o Senhor que nós nos encontramos nessa condição de entender que nós não estamos confiando no Senhor. Nós abandonamos Ele. Tem uma frase, como o pastor começou a introdução do curso falando, de um grande homem de Deus, chamado Leonardo Ravenhill, que eu anotei aqui, que diz assim: foi no momento que vocês abandonaram o lugar secreto de oração, foi ali que vocês caíram. Nós, de novo, nós abandonamos o Senhor, nós abandonamos esse lugar, abandonamos o lugar de oração, foi ali que nós caímos, foi ali que nós deixamos a ansiedade, o anseio do nosso coração, porque Eclesiastes vai falar sobre um anseio que todos nós temos dentro de nós, que é o anseio pela eternidade. A Bíblia vai ter vários relatos em que fala sobre não andar ansiosos, vai falar sobre aflições que nós passaríamos. Então, nós temos que entender que isso é real, que nós vamos passar por isso. O problema é quando nós abandonamos o lugar correto, em que nós deveríamos estar no Senhor para vencer os anseios. E o que é confiar em Deus? Essa frase, quando eu li, assim, eu anotei, porque ela falou ao meu coração, como eu disse, é um processo para mim também, para todos nós, vencer os anseios. Confiar no Senhor se resume em assumir que Ele tem o controle de todas as coisas. Isso é confiar no Senhor. Só que essa é a nossa maior dificuldade. Assumir que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Porque às vezes, para alguns de vocês, é mais fácil confiar no Senhor em algumas áreas da vida, que para mim sejam difíceis. Assim como para mim, algumas podem ser mais fáceis do que para vocês. E aí, é ali que a gente demonstra que nós não confiamos plenamente na soberania de quem Deus é. Porque se aqui está dizendo que Deus tem o controle de todas as coisas, por que em alguns momentos ou em algumas áreas nós esquecemos que Ele tem controle de todas as coisas e achamos que o controle é nosso? Então, o Senhor, Ele tem controle sobre a minha vida financeira. Isso não é uma dificuldade para mim. Mas, por exemplo, um medo específico que eu tenha, eu já acho que eu tenho que ter controle sobre essa situação, porque o Senhor não tem. E isso é muito triste, sabe? Eu tenho vivido esse processo no Senhor, chorado e colocado isso, sabe, nos meus momentos de oração, falando para o Senhor o quanto me entristece o meu coração ver que em muitos momentos da minha vida eu quero ter o controle das coisas, em que eu deveria deixar só o Senhor, sabe? O dono de todas as coisas, que conhece o melhor para mim, que conhece o melhor para você. E qual seria a aplicação de tudo isso para nós? Tentar vencer essa ansiedade, que ela vai vir todos os dias. Todos os dias. E não é só uma fase, não é a fase dos 25 anos, não é a fase da adolescência, não é a fase adulta, não é a fase de quando tiver filhos. Os anseios, eles vão ser por toda a nossa vida nessa terra. Porque eles demonstram algo carnal em nós. Os medos. E nós fomos criados assim. Nós temos medos, nós ansiamos pelas coisas, nós temos medo de como vai ser o nosso futuro, como vai ser o nosso amanhã. Nós temos essa preocupação.
Mas a própria palavra do Senhor diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Ela não diz assim, não andem ansiosos por um motivo financeiro ou por motivos emocionais. Não, ela fala sobre nenhuma coisa. Então imagina que nada é maior do que o controle de Deus sobre nós. Nada é maior. O nosso erro é deixar os nossos medos, as nossas ansiedades, as aflições do nosso coração serem maior do que aquilo que o Senhor tem para nós. E como que eu vou confiar se eu não conheço? A gente tem esse medo, né? Até dos relacionamentos com as pessoas. Como que eu vou confiar nessa pessoa se eu não conheço? Como que eu vou falar as coisas para ela? Como que eu vou contar? Então, é o mesmo relacionamento que a gente tem com o Senhor. Às vezes, a demonstração de não confiar no Senhor é só porque nós não buscamos conhecer o Senhor. Porque quando a gente entende a soberania de quem Deus é, há uma confiança plena no nosso coração, assim, que você vai sem medo. Ontem o pastor falou sobre isso, sobre andar sobre as águas, sabe? Cara, você vai sem medo. Eu, por exemplo, não sei nadar, tenho pavor de água. Mas se você vê assim, tipo, Jesus falando para você, vem, e você vai sem medo, você vai conseguir. Você vai conseguir. Porque, às vezes, a gente tem uma forma errada de pensar que a gente não pode passar pelas coisas negativas. E não é essa a nossa vida. Nós estaríamos já vivendo no céu se fosse dessa forma. Não significa desamor, não significa você não ter um cuidado de Deus por você estar passando por coisas negativas. A ansiedade é uma coisa negativa. Andar preocupado, quando você deveria deitar, dormir, descansar no Senhor. A palavra que nós mais ouvimos no meio hoje cristão é o descanso no Senhor. E eu comentava isso com o Murilo, falando sobre quando você vai ler sobre como Deus fala com tanto zelo, sabe? Que Ele cuida das flores do campo, que Ele, sabe, alimenta os passarinhos, que Ele faz todas essas coisas. É muito lindo. É muito lindo quando você lê e olha assim, cara, Ele está preocupado. Enquanto a gente dorme, Ele não dorme. Ele está preocupado. Só que de forma prática, quando a gente tem que fazer isso na nossa vida, a gente não faz. A gente não anda despreocupado como andam os passarinhos. A gente não anda despreocupado como toda a criação de Deus, ela é dependente de Deus. De fato, uma flor vai nascer e vai morrer se for a vontade de Deus, porque ela depende totalmente de Deus. E é da mesma forma com nós. A gente nasceu e vai morrer porque nós somos dependentes de Deus, da vontade de Deus sobre a nossa vida. Esse próprio texto, ele vai falar sobre algum de nós podemos, por mais ansiosos que andamos, podemos acrescentar um dia de vida? Não podemos. Só que o que falta, a nossa diferença entre nós, que somos a semelhança de Cristo e a criação de Cristo, é que nós não aprendemos a viver dependentes de Deus. Por isso que nós vivemos preocupados, ansiosos, aflitos. Por isso que a ansiedade para a gente, sabe? Por isso que às vezes o nosso medo, ele é maior do que a vontade de Deus, sabe? O evangelismo não é fácil, por exemplo. Alguns de nós não, todos nós somos chamados para a pregação do evangelho, né? Mas nós reconhecemos que o evangelismo é algo que alguns irmãos vão exercer mais do que outros, né? Mas quando você passa pelo momento em que o Espírito Santo diz para você, vai lá e fala, e você deixa a ansiedade, porque você tem medo, não sabe o que fazer, não sabe como falar, você deixa a sua ansiedade ser maior do que a vontade de Deus, você, cara, não está vivendo o que você tinha que viver, sabe? Porque os anseios vão vir de novo e de novo. Hoje nós ficamos ansiosos para falar. Hoje nós ficamos ansiosos para falar em público. Amanhã nós podemos ficar ansiosos de novo, se o Senhor nos pedisse de novo. Mas só que a decisão vai ser nossa, se nós vamos depender do Senhor e dizer assim, Senhor, tô com medo. Tô nervoso, tô tremendo, tô suando, mas eu vou ir. Isso é vencer os anseios, isso é vencer os medos, sabe? Isso é encontrar um lugar no Senhor em que você depende de Deus.
Talvez você vai passar por muitos anseios ainda, muitos. Mas você não pode deixar isso parar aquilo que o Senhor tem para você. Não pode deixar. Você não pode deixar isso tirar o teu sono, tirar a tua vida de comunhão com as pessoas. Não pode deixar isso afligir o seu coração ao ponto de que você já sentiram aquela vontade assim, eu não estou nem com vontade de orar porque aconteceu uma situação, ou estou muito nervoso, ou estou muito preocupado. De forma simples, quando você para olhar para essa situação, você pensa assim, cara, eu simplesmente deixei o Senhor para viver o meu anseio. Para viver ansioso. E tem uma frase de John Wesley que diz assim, a oração é oxigênio da alma. Então a pergunta para o meu eu, para mim, Anne, eu me faço essa pergunta. E se vocês puderem abrir o coração de vocês, se façam essa pergunta. O que eu tenho respirado? Aflição ou oração? Se a oração é o oxigênio da minha alma, é tudo que tenho, é tudo que me alimenta. Você vai ver Salmos, sabe, os salmistas falando com uma paixão tão grande sobre esse amor a Deus, sobre essa confiança no Senhor. Você vai ver que vai descrever várias vezes, eu confio no Senhor, eu deleito no Senhor, eu confio no Senhor, eu descanso no Senhor. Você vai ver várias vezes essa aplicação. Esse é o oxigênio da minha alma. É viver o Senhor, é respirar o Senhor. E quando nós oxigenamos, quando nós respiramos, você vai ver como uma pessoa que vive num hospital com aparelhos, que depende de aparelhos para respirar, falta algo. Nós dependemos de um oxigênio. E que esse oxigênio seja o Senhor, seja a oração, seja uma vida de devoção com o Senhor. Porque se faltar esse oxigênio, querido, você vai precisar de quê? De aparelho. Você vai precisar depender de outra coisa. E provavelmente vão ser os seus anseios. Vão ser os seus medos. Nós vencemos a ansiedade quando descansamos. Quando descansamos no Senhor. Eu gostaria de compartilhar uma informação extra aqui que eu procurei. Que os medicamentos ansiolíticos são a classe de remédio de uso controlado mais consumidos no Brasil. Imagina que o maior consumo, a maior fabricação de remédios do Brasil são remédios para ansiedade, para medos, para traumas, para transtornos. E por que eu estou falando sobre medicação? Essa medicação específica. Porque esses medicamentos, a atuação deles basicamente, é a indução no aumento de tempo da duração do sono. Então você pensa assim, que a solução que foi criada pelos homens para tratar a ansiedade é fazer com que as pessoas durmam mais tempo, que elas passem mais tempo descansando. Só que a nossa aplicação como cristãos, biblicamente falando, tem uma palavra que em Salmos 4:8 diz assim: em paz eu me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Eu sou uma pessoa que muitas vezes eu falei para o Murilo hoje, muitas vezes eu recebi o diagnóstico de, é depressão, é isso, é aquilo, tem que tomar esse remédio, tem que tomar esse remédio, tem que tomar esse remédio. Mas eu entendi que eu não posso depender de um remédio. Eu tenho que depender de Cristo, que é o meu remédio. Eu tenho que depender da palavra do Senhor, que é o meu remédio. Do descanso que está no Senhor. Assim como eu entendo que todos vocês precisam depender dele. Nós não podemos ter esse diagnóstico de que nós precisamos de um remédio, gente, para encontrar descanso. Essa é a solução que os homens tentam achar para nós. Que você precisa tomar um remédio para você passar mais tempo descansando. Quando de forma muito mais simples,
seria para nós fazer o quê? Descansar no Senhor. É descansar em alguém que não dorme, em um remédio que não falha. A gente está de forma física falando dos medicamentos, todos você vai ver que está escrito assim, ó, efeitos colaterais. Mas o nosso remédio não tem efeito colateral. Ele só é bom para nós. Só é descanso. Só é calmaria. Só é tudo o que nós precisávamos e deveríamos ter. Buscar no Senhor um refúgio, um descanso. Confiar na soberania que Ele tem. Em vencer os dias maus. Porque eles vão chegar de novo. E a palavra vai dizer, muitas são as aflições dos justos. Vocês vão passar por muitas coisas até eu vir. Então, a questão é que a ansiedade, ela é diagnosticada como uma doença. Mas o que eu quero que você entenda hoje, e que você aplique para o resto da sua vida, é que os anseios vão vir. Mas você sempre tem que vencer esses anseios. No Senhor. Não deixando o lugar de oração que Leonardo Ravenhill falou, que foi ali que nós caímos, quando nós deixamos esse lugar. Não abandonando, não deixando de viver o oxigênio que é o lugar de oração. Respirar o Senhor. Quando os anseios virem, quando seus medos vierem, quando você estiver preocupado, quando você estiver vivendo algo cotidiano ou futuro que você está preocupado, lembre que nada pode tomar o controle das mãos de Deus. Nada. Seja qual for a situação. Porque o texto é: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E é isso. É isso que eu gostaria de falar. Que a gente aplique isso de verdade. Porque vão existir mais dias como esse. Mais dias em que a gente vai suar, vai ter medo, vai tremer, vai ficar preocupado, vai ficar pensando, será que eu vou conseguir? Será que vai dar? Será que vai... Será que... Respira fundo e fala assim, Senhor, o Senhor pediu para que eu vencesse a ansiedade. Cada dia tem o seu próprio mal. Então me ensina e me ajuda a viver o mal desse dia. Me ajuda a vencer a ansiedade desse dia. Respira. Se você passar por uma crise de ansiedade, você vai ver que você vai chegar no hospital e as pessoas, os médicos, as pessoas, a primeira coisa que elas vão fazer para você vão dizer: respira. Então respira. Quando você ficar muito ansioso, quando você ficar muito preocupado, respira. Respira o oxigênio. Respira o oxigênio do Senhor que está dentro de você. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, agraciados somos, Senhor, porque em Ti há um lugar. Porque em Ti, Senhor, há um lugar de satisfação e de consolo. É tão grande o Teu amor por nós, Senhor, que o Senhor se dispõe a não dormir, a cuidar dos seus o tempo todo. Senhor, nos ensina a entender que os fardos pesados não são para nós. Que os anseios que nós passamos, Pai, nessa vida, não são para vencer sozinhos. Traz a dependência, Senhor Jesus, do nosso coração, que nós vemos depender como oxigênio, Pai, que traz vida, que traz fôlego aos nossos pulmões, Senhor, dependendo de Ti. Nós não podemos, Senhor, acrescentar um sequer dia em nossas vidas. Nós não podemos mudar o nosso futuro, não podemos mudar o nosso dia, nós não podemos fazer nada diferente, Senhor. O que nos resta é sujeitarmos a viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai.
Tira as preocupações do nosso coração, Senhor. Nos ensina a viver, Senhor, dependendo de Ti, vencendo as ansiedades, vencendo, Senhor Jesus Cristo, as aflições, os anseios do nosso coração, porque nada foge do Teu controle. Nada é maior, Senhor, do que o Teu amor. Nada é maior do que uma obra perfeita que o Senhor já escreveu, porque Pai, já foi consumado. O Senhor já escreveu os nossos dias. O Senhor escreveu o dia em que nós estávamos lá, Senhor, no ventre da nossa mãe, o dia do nosso nascimento e o dia da nossa morte. O Senhor sabe de todas as coisas. Traga refrigério à minha alma e à alma dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor seja a aplicação dos nossos dias. Que o Senhor seja a medicação que a nossa alma precisa. E a dependência, Senhor. A dependência perpétua enquanto estivermos nessa terra, Senhor. Até o encontro, Senhor, que nós teremos contigo. Para a eternidade. Para não viver mais os anseios, para não viver mais as preocupações, para não viver mais, Senhor, tudo isso que nós temos que passar, essas aflições que nós temos que passar por um tempo determinado por Ti, Senhor. Nos ensina a descansar, até que o grande dia, Senhor, de Te encontrar chegue. E que nós possamos nos deleitar, Pai, eternamente no descanso do Senhor. Amém.